Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a amada igreja se encontra em pé, em reverência à palavra do Senhor, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Estarei fazendo essa leitura da palavra. Amada igreja, acompanhe em vossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Amém? Amém. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disserem. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metrestas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Glória a Deus, aleluia. Curva sua cabeça com bondade. Senhor Deus, grandioso Pai, neste momento, Senhor Deus, eu te louvo pela esta oportunidade o qual o Senhor me concede esta noite, meu Pai, de poder, Senhor Deus, ter este privilégio de ministrar a Tua palavra. Senhor Deus, que nossos corações possam estar abertos, meu Pai, mediante a Tua palavra, meu Pai. Continua falando aos nossos corações, assim como Tu já tem falado durante todo este culto, meu Pai. Assim eu te louvo e assim eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento por bondade. Nesta noite, mais uma vez, foi me dado este privilégio de poder estar juntamente com a igreja, adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Vamos estar falando, sabemos que é um culto de família, vamos estar falando a respeito das lições do primeiro milagre de Jesus. As lições espirituais do primeiro milagre de Jesus. Sabemos que aqui foi onde se iniciou, o ministério terreno de Jesus Cristo, quando começou a ser escrito. Então, nada melhor e melhor do que se iniciar os milagres na família, no casamento. Oh, glórias, aleluia. Esta passagem bíblica revela o momento em que Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério terreno, em que um casamento realizado na cidade de Canaã da Galileia, a transformação daquela água em vinho em um ambiente escolhido para Jesus iniciar seus milagres, pode nos
nos trazer lições espirituais importantes sobre o propósito de Deus para o homem e para a família. Nós sabemos que naquela época um casamento ele não é que nem nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós sabemos que temos ali um dia de festa, né? Considerar um dia, né? Porque tem todo o preparativo da noiva, do casal e tudo mais. E aquele dia é levado aquele casal. Geralmente a festa começa pela tarde, o fim da tarde, 5 horas, 6 horas da tarde. Às vezes tem uns que começam mais cedo, que querem pegar todo o pôr do sol, há todo o preparativo. Mas o mais tardar da noite já está se encerrando. Naquela época não, naquela época era diferente. Os casamentos levavam cerca de 5 dias. Tinha casamento que levava até 7 dias. De 5 a 7 dias. E era necessário prover tanto alimento como bebida para todos os convidados. E como foi relatado na leitura da palavra, era dado primeiro o que era de bom, o que era de melhor. O que era servido primeiro era tudo que tinha de melhor a ser servido. Depois, já que já estavam bem fartos, né, que começavam a trazer as coisas mais inferiores. Mas, em primeiro lugar, era servido o que tinha de melhor. Era o que era de melhor. E sabemos que hoje, para um casal se casar, há uma correria grande. Se endivida, meu Deus do céu. Agora imagina naquela época, como é que não era para manter uma festa de 5 a 7 dias? Só Deus. Só Deus para operar um milagre desse. Jesus foi convidado para o casamento. Jesus foi convidado para o casamento. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero iniciar hoje falando. Se você ainda não fez esse convite, faça esse convite a Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, eu quero o Senhor na minha família. Aleluia. Jesus, eu quero o Senhor no meu lar. A presença de Jesus no casamento. A primeira lição importante que aprendemos com este milagre de Jesus é a presença do Senhor naquele casamento. Em João 2, 1, 2, onde fala. O texto diz que foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Ainda bem que os noivos convidaram Jesus. Eles poderiam ter convidado ali a nação inteira, mas se ele não tivesse convidado Jesus, ele não tinha feito nada. Assim somos nós no dia de hoje. Se nós não convidarmos Jesus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa, nós não estamos fazendo nada de proveito. Nada de proveito. Eu li um certo escritor, o qual ele falou assim, num livro dele: todos os dias nós devemos aprender algo, mas se nós quisermos ter 100% de aproveitamento, que esse algo que nós possamos aprender, que seja com Deus, aí nós teremos 100% de aproveitamento. Porque coisa boa é aprender com Deus. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Há muitos casais que insistem em resolver os seus conflitos da sua própria maneira. Até quando uma família, um casal, não entende que, segundo a minha vontade ou segundo a vontade da minha esposa,
nada vai prosperar, nada vai seguir, é a famosa ficar dando murro em ponta de prego. Porque não vai verdadeiramente prosseguir. Enquanto nós pensamos que tudo vai acontecer segundo a força do nosso braço, segundo a nossa vontade, segundo os nossos preceitos, essa família ela não vai prosperar, nem no físico e nem no espiritual. E não convidam Jesus para ajudá-los a resolver o problema. É por isso que nada se resolve os conflitos que persistem. Porque que entra anos e sai anos. Que um casamento, em vez de melhorar, uma família, em vez de melhorar, uma família, em vez de ter mais comunhão, ter mais apreço, ter mais a intimidade, ela cada dia ela se distancia mais, cada dia ela se afasta mais dos outros. Na verdade, infelizmente, nos dias de hoje, nós contemplamos família no qual tem convivência, mas não tem mais aquele laço afetivo, aquele laço como família verdadeiramente, que um conta com o outro. Por quê? Porque quer resolver os problemas, a dificuldade, segundo a vontade de cada um, segundo o preceito de cada um. Não, do meu jeito vai dar certo. Não, do teu jeito não dá certo não, vai dar certo do meu jeito. E esquece de convidar Jesus Cristo. Esquece de convidar verdadeiramente quem é o cabeça, quem uniu, quem constituiu. Porque Deus lá, outrora em Gênesis, criou um homem, criou Adão. Automaticamente ele viu que não era bom estar só. E ele fez a sua adjuntora, sua esposa, para constituir família. Para constituir família. Então nós sabemos que a família é a base. Eu tive meditando e eu tive vendo que a família é o palco das maiores e melhores alegrias. A família é o palco das maiores e melhores alegrias. Aleluia, Deus. Mas também é o palco dos maiores sofrimentos. É verdade. Aleluia, meu Deus. Porque às vezes quem te fere, quem te magoa, é quem está do teu lado. A família é este palco. O qual nos proporciona uma alegria maravilhosa. Quando nasce um filho, quando tem-se conquistas, de tudo tem que se alegrar na presença de Deus. Mas infelizmente muitos vão falecer dessa família. Quando há um velório, é uma tristeza muito grande. Então, assim como há um palco de alegria, de prosperidade na presença do Senhor, é um palco também onde tem os maiores sofrimentos. Porque infelizmente nós perdemos pessoas o qual amamos verdadeiramente. Quando está em Cristo Jesus, até se alegramos. E quando não está? E quando sabemos o qual não está segundo a vontade de Deus? É triste, é terrível. Então a família, ela nos proporciona tudo isso. Ela nos proporciona alegria, mas também nos proporciona tristezas. Aleluia, é verdade, meu Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que naquele momento Jesus, o modo que ele se referia à sua mãe, do jeito que ele falava à sua mãe, muitos acham que Jesus pode ter sido ignorante. Mulher, o que tem eu contigo? Não. De maneira nenhuma. Nós sabemos que o homem em si, o homem, gênero, ele é um pouco despercebido, desantecioso mesmo. A mulher em si, quando ela entra no ambiente, ela percebe
acontecendo, o que está faltando, o que precisa ser adornado, o que precisa ser cuidado. A mulher em si, por sua vez, ela há essa percepção. Porque se a gente for analisar esse texto, não foi o noivo, não foi a noiva, não foi o pai, não foi a mãe, foi Maria, convidada, que percebeu que o vinho tinha acabado. Foi Maria. Maria, mulher, que estava ali para servir, percebeu que o vinho tinha acabado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, muitas das vezes, o homem, quando eu estou falando o homem mesmo, o gênero, muitas das vezes ele é duro, de dura servil. Muitas das vezes ele não quer, da primeira vez, eu não me incluo nisso. Da primeira vez ele não quer escutar. A mulher até fala, mas ele não quer escutar. Por quê? Aleluia, Jesus. Porque ele quer seguir segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Se a carne, por isso que os pastores sempre batem na terra, é necessário que nós possamos mortificar a nossa carne. Mas assim como o homem é dessa forma, a mulher também é. É verdade. Mulher também é. Porque eu não vou longe. Nós sabemos que eu não vou longe. Porque nós sabemos que o normal é a mulher ser mais perceptiva. Mas lá em casa é diferente. Lá em casa é diferente. Eu posso mudar 3, 4 coisas de lugar, fazer isso aqui, depois de 2, 3 dias que ela vai ver. Aí ela ainda fala assim, ó. Quem mandou tu mudar? Aí eu fico pensando, eu não sei se ela está chateada porque eu mudei ou porque ela viu agora. É assim. Isso é para que a gente possa ver que não é só um lado, é dois lados. Isso para que nós possamos entender que se inicia em 2 e vai terminar em 2. Porque vão casar-se, vão namorar, vão noivar, vão casar-se, vão ter filhos. Mas só que esses filhos vão ser preparados para seus esposos e para seus esposos. E eles vão. E vai fundar os dois assim como começaram. Vai fundar os dois como começaram. Então por isso que é primordial haver essa intimidade. Por isso que é primordial haver esse diálogo. Tem gente que tem 10 anos de casado e não conversa mais. E aí, se Jesus não voltar logo, como é que vai ser o resto da vida? Então, assim como nós todos os dias buscamos a intimidade com Deus, assim como todos os dias nós buscamos ter essa intimidade com o Pai, nós temos que ter intimidade com a nossa família, com aquele que está ali do nosso lado. Oh, glória! Aleluia! Eu me sinto na obrigação de olhar para minha esposa e eu saber se ela está chateada ou não. Porque eu preciso ter essa intimidade para com a minha esposa. Eu preciso ter esse elo, eu preciso ter essa comunhão para com ela. Aleluia. Glorificado e adorado seja o Senhor para todo sempre. Ao acabar o vinho, Jesus transformou a água em vinho da melhor qualidade e evitou que os noivos passassem grande vexame perante os seus convidados. Agora, que vexame seria? Como é que eles ficariam ali no terceiro dia ali de festa e acabasse o vinho? Como acabou o vinho, mas Jesus foi e proveu. Aleluia. Então, quando nós convidamos Jesus a estar em nosso lar, na nossa vida, na nossa casa,
solucionar. Amém, meu Deus. Além de ele vir para solucionar, ele vem para prover. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa intrigante, que muitas das vezes nós não nos atentamos. Jesus não estava na festa? Estava. Mas o vinho acabou. E ele estava lá. Mas muito, infelizmente, isolam que se você é crente, você não pode sofrer. Você não pode padecer. Você não pode adoecer. Você não pode passar dificuldade. E Jesus estava na festa e o vinho acabou. Aleluia. Está aqui, ó, está na Bíblia. Jesus estava na festa e o vinho acabou. Mas ele proveu. Aleluia. Souberam a quem recorrer. Amém, Jesus. Só que muitas das vezes nós não sabemos a quem recorrer. Recorremos ao homem. É verdade. Muitas das vezes o homem não tem nada a nos oferecer a não ser palavras. É verdade. E aí, infelizmente, são poucos os homens que têm palavra de bom proveito. É verdade. A palavra de melhor proveito que nós vamos ter em nossa vida se chama essa daqui, ó. Aleluia. A palavra de Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra de melhor proveito que nós vamos ter em nossa Aleluia, vida. meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Naquele momento, Maria, mãe de Jesus, terrena, ela soube a quem recorrer. Ela soube a quem recorrer. E eu meditando, e eu conversando com Deus, muitos casamentos estão desfinhando, estão acabando, É verdade. porque não sabem a quem recorrer. É, Jesus. Ai não, a minha amiga. Aí conversa, a outra está contando para outra, está contando, a pessoa está sendo difamada. É verdade. Por que está sendo difamada? Ah, porque meu marido já está difamando o marido. É verdade. Às vezes o cidadão ele nem tão ruim assim, pode ver que ainda não sentaram e colocaram o pingo nos i. Ele não sentaram e colocaram o pingo nos i. Só que no final da conversa ele está sendo um monstro. É verdade. Sabe o que tem faltado nos dias de hoje, no casamento, na família? É diálogo. É verdade. É diálogo. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Uma coisa que até um tempo desse tinha dentro da minha casa. E eu me sentei com a minha esposa e conversei com ela. E falei, eu não quero mais isso aqui dentro. Reclamar. Reclamar por tudo, meu Deus. Não quero não. Fala, Deus. Tem ovo, tem carro. Aí na hora que vai sentar na mesa para comer, tem ovo, tem. Faltou a salada. Não faltou nada. Aquilo foi o que Deus te proporcionou. Não faltou. Não faltou. Aquilo foi o que Deus lhe proporcionou. Agora o problema é que a ingratidão ela é tão grande que não consegue nem ser grata a Deus por aquilo que Ele tem proporcionado. Aleluia. Fala, socorro. Aleluia. Aí essa pessoa fica vendo assim, faltou o suco. Não faltou. Não faltou. Só que a gente não consegue ver que Deus tem nos proporcionado. E se a gente for analisar aqueles que naquele momento que nós estamos vivendo e aqueles que não têm o que comer. Então um dia eu me chateei, aí eu me sentei com a minha esposa e conversei com ela. Falei, não vamos falar mais que faltou nada. Porque nós temos que ser gratos que Deus tem nos proporcionado. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é aquilo que Deus tem de melhor para nós naquele momento. Nós não sabemos o que é, mas aquele momento é o melhor de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia. É o melhor de Deus. Só que o ser humano em si é da natureza carnal, ele sempre quer mais. É verdade. Ele nunca está contente. Meu Deus. Nunca está contente. Ainda bem que essa carne, o qual ela é pecaminosa, o qual ela é pecadora, ela não vai para o céu. É, graças a Deus. Porque eu penso assim, se ela chegasse para o céu, ela ia falar, ixi, aquilo ali não está legal. Dá para Deus ter feito assim, ó. Graças a Deus que a nossa carne não vai subir, graças a Deus. Porque senão quando chegasse lá ia dar confusão. É verdade. Ia dar confusão. Mas Senhor, tu fez assim. Desse jeito.
famílias enfrentam crises porque Jesus está ausente da rotina, das decisões e dos relacionamentos. É verdade. Oh, glória! Infelizmente, muitos estão com Deus, com Jesus, quando está na igreja. Aí quando sai da igreja, ele sai do convívio aqui, o dia a dia dele, ele esquece de Jesus. O dia a dia dele, o convívio dele, ele esquece de Deus. Se ele esquece de Deus, a quem ele vai recorrer? Então, muitas das vezes, não acontece as coisas, a rotina do crente ou não muda, não funciona, não progride assim como ele almeja que progredisse. Por quê? Porque na rotina dele não tem Jesus. Na rotina dele não tem Jesus. E se na nossa rotina não tiver Jesus, vai estar quem? Se não for Jesus na nossa rotina, vai estar o mundo, vai estar a carne prevalecendo. Então, infelizmente, muitos casamentos estão definhando, estão se acabando, porque não tem Jesus. Não tem Jesus. Se ocupa tanto nas coisas seculares que esquecem de Jesus. Esquece. Tem saúde, estão trabalhando, as coisas estão dando certo e esquecem de Jesus. Aí quando a situação complica, em vez de recorrer a Deus, de estar ali sendo alimentado por Deus, na sua rotina já haver ali um certo zelo, na sua rotina haver ali já uma intimidade com Deus, ele não sabe nem como recorrer a Deus, porque ele não vive, ele não tem essa convivência. Houve um período na minha vida no qual aconteceu algumas situações que eu ia dormir 3 horas da manhã quando eu conseguia dormir, preocupado com isso, preocupado com conta, preocupado com aquilo. E aí um certo dia eu fiquei pensando, eu falei, isso está errado. Eu estou perdendo o sono, eu estou ficando ruim e não está resolvendo nada. E aí eu comecei a me autoanalisar, mediante uma palavra, uma ministração no qual o pastor já trouxe. E eu comecei a me autoanalisar. Estava na congregação, participava do propósito, participava dos estudos, mas eu não estava tendo uma vida devocional a Deus. Eu não estava tendo uma rotina verdadeiramente com Deus. Então, infelizmente, assim como eu estive nessa situação, infelizmente muitos estão assim. É verdade. Vem para a igreja, lê a Bíblia, cultua, canta, mas quando chega em casa, acabou-se. É verdade. E infelizmente, se nós não tivermos essa comunhão, nós vamos ser algo fácil. Jesus. Nós vamos ser algo fácil. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Jesus é convidado, quando Jesus é o convidado principal, ele transforma o ambiente com paz, alegria e provisão. Aleluia. Glória, aleluia. É tão bom a gente receber visita em nossa casa. É gratificante. Você vai lá, você ajeita alguma coisa, você ajeita um café, ajeita uma torrada, ajeita um pedaço de bolo, alguma coisa. Vou lá. Porque você quer receber uma visita na sua casa. Glória a Vou Deus. lá. Porque é tão bom você chegar na casa de alguém e ser bem recebido. Então, você quer receber também essa pessoa. Agora, muitas das vezes nós recebemos amigos, recebemos parentes, e esqueçamos de convidar. O convidado tem que ser primordial para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, que é Jesus Cristo. Ele tem que ser o primeiro. Aleluia, Jesus. Ele tem que ser o convidado central Deus. para estar na nossa vida.
para nos guardar, nos proteger, Aleluia. cuidar do nosso lar, de Glória a administrar o Deus. nosso lar. É verdade. Isso é necessário para que nós Amém. Aleluia. Isso é necessário. Glória a Deus. Onde Jesus é bem-vindo, milagres acontecem. Aonde Jesus é bem-vindo, Glória a Deus. milagres acontecem. Aleluia. Onde Jesus é bem-vindo, milagres acontecem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se naquele momento eu tivesse dado lugar à carne, tivesse dado lugar às preocupações, não tinha acontecido milagre. Não tinha acontecido a cura. Então, o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Ele não para. Ele não para nem um momento. E depois disso a gente está aí, ó, andando na moto todo dia. Graças a Deus, Deus é bom. E ela não fez mais nem um zoado. E hoje eu ia me apressar, irmão. Parece que ela morreu, foi mais. Eu ia me apressar, parece que ela morreu, foi mais. Aleluia. E eu glorificando a Deus, porque Deus ele é maravilhoso. Porque onde Jesus é bem-vindo, acontece milagres. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando Jesus está presente na família, os problemas se resolvem facilmente e muitos vexames são evitados. Muitas coisas são evitadas quando há presença de Deus na nossa família. Muitas das coisas são evitadas quando há Deus no nosso lar. Muitas das coisas têm acontecido, não é por falta, é por ausência, porque nós não procuramos, nós não convidamos a ausência de Deus. Uma vez eu até brinquei que eu estava estudando a respeito ali da morte de Lázaro, e você pode ver que tanto faz Marta e Maria, elas falam da mesma forma. Elas querem te culpar que Lázaro não morreu porque Jesus não estava ali. E eu até fiz um título assim: a ausência de Deus traz a morte. É verdade. A ausência de Deus traz a morte. Porque eu até falei assim, se ali fosse fazer um atestado de óbito, eu acho que eles tinham colocado ali a ausência de Jesus Cristo. Porque foi o que Marta e Maria, pode ver que eu acho que é no versículo 21 e o outro eu acho que é no 30 e alguma coisa. Elas falam da mesma forma. Porque tu não estavas aqui. Da mesma forma, ele fala que Lázaro tinha morrido porque Jesus não estava ali. Então, a ausência de Deus em nossa vida traz a morte. Aleluia, é verdade. E consequentemente vem a morte espiritual e consequentemente vem a morte física. É verdade. Aleluia, Deus. Isso é notório. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Ô glória. Bendito é o Senhor. O ambiente escolhido por Jesus para dar início a seus milagres na terra nos ensina que o propósito de Deus para reiniciou o mundo com a família. Onde foi que foi reiniciado o mundo com a família? Noé. Deus fez primeiro lá, Adão e Eva. Agora constitui família. Aí estava fedendo a narina de Deus. Deus foi lá, destruiu. Deixou quem? A família de Noé. A base é a família. É a família que é a base. O alicerce é a família. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas só que muitas das vezes nós não entendemos que quem está lá no negócio é Deus. Aleluia, Jesus. Quem é a frente, quem é o centro Aleluia. de todas as coisas na nossa vida é Deus. É, meu Deus. Obrigado. É Deus. Aleluia. E até quando nós não
que o centro é Deus, o homem pelo seu ego, ele fala, não, eu ganho bem. Quem faz isso aqui porque prospera tudo isso é eu. É verdade, A carne, o ego do homem, as concupiscências carnais, é desse jeito. Eu fui pro pau 2 anos. Por quê? Porque eu achava que eu era o melhor do estado do Acre. Impressor. Eu passei 2 anos desempregado. Deus provia somente ali no bico para me pagar o cartão de luz. E às vezes quando eu achava que ia dar de comprar uma carne, o gás acabava. Era ovo e salsicha. 2 anos. Meu pastor muitas das vezes queria comprar 1 quilo de carne para mim, mas Deus falava para ele, não. E ele andando comigo, ele disse que chega doía por dentro. Ele conversando comigo depois que passou todo o processo, ele disse que doía. Ele falava, poxa, ele está comigo na obra, pegado. E aí muitas das vezes ele falava assim, que tinha vontade de comprar 1 frango, 1 quilo de carne para mim. Mas Deus falava, não. É a prova que nós necessitamos passar por causa da nossa carne, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia. É isso que traz a desobediência. A desobediência causa sofrimento. Só que muitas das vezes nós pensamos que é só nós que está sofrendo, mas quem está perto da gente, quem está acompanhando, está sofrendo junto. Está sofrendo junto. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Aleluia. Santo, santo, Só o Senhor merece. Oh, glória. Abençoa teu filho, Deus. Aleluia. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, glória. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E agora Jesus dá início aos seus milagres em uma nova família que estava sendo constituída para a glória de Deus. Ali, nas bordas de Canaã, estava sendo constituída uma nova família através daquele casamento. E Deus já faz milagre. Jesus Cristo já faz milagre. A família estava sendo dando um pontapé inicial e Jesus já estava ali fazendo milagre. Isso é quando nós sabemos quem nós estamos convidando para a nossa casa, quem nós estamos convidando para estar no nosso lar, quem nós estamos convidando para compartilhar nossa alegria e nosso sofrimento. Nós precisamos ter sabedoria de saber com quem nós devemos se alegrar e com quem nós devemos chorar. Isso é necessário. Isso é necessário que nós possamos entender e compreender que eles começaram o seu casamento bem, convidando Jesus. Glória a Deus. Eles não teriam outra forma para iniciar-se se não fosse convidando Jesus. A segunda lição importante que aprendemos com este milagre de Jesus é o fato da água se transformar em vinho de melhor qualidade. O vinho naquela cultura oriental era uma bebida tão comum como o café nos dias de hoje. Café no dia de hoje você prova, se você faz um café bem feito, o meu parece uma caixota. Mas se você faz um café bem feito, você prova e você começa a saborear ele. Você começa a saborear, você sente o aroma dele, você se delicia naquele café, você se alegra com aquele café. Naquela época, o vinho fazia isso, trazia essa alegria. Havia esse degustar, de ver que era uma safra boa, de boa qualidade.
vinho nas Escrituras é um símbolo de alegria, prazer. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Assim, eu trouxe um exemplo, a questão do café, porque é o que mais se bebe hoje. E o que a gente vê mais as pessoas se deliciar. Assim era o vinho naquela época. O vinho naquela época ele promovia alegria. Ele promovia comunhão. As pessoas se assentavam. Elas se reuniam para deliciar-se. Em Salmo 104, verso 15, o salmista fala sobre o vinho que alegra seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o coração. Entenda uma coisa: quando nós convidamos Jesus para o nosso lar, Jesus ele vem para solucionar, e ele vem para prover, e ele vem para fazer um milagre. Glória a Deus, aleluia. Quando naquele lar, alguém que bebe, que fuma, se nós tivermos fé, se nós buscarmos ao Senhor, se nós convidarmos Jesus para o nosso lar, a bebida se transforma em pão. Aleluia. Em nome de Jesus. A bebida se transforma em pão. O vício se transforma em paz. Aleluia. Verdade, meu Deus. Porque nós convidamos aquele que faz milagre, aquele que faz transformação na nossa vida. Só que para que essa transformação aconteça em mim e você, nós precisamos convidar, precisamos escutar e precisamos obedecer. Só que até convidamos, mas não queremos escutar. É verdade. Porque quando nós começamos a escutar, nós temos que renunciar. E a renúncia, a carne, ela nunca quer. A renúncia nunca quer. Infelizmente, a família em si, às vezes, se um renuncia, o outro não quer renunciar. Quer viver na queda de braço. Quando a família ela não entende que ela está para somar, ela está para crescer junto, ela está para desenvolver junto, ela está para chegar no céu junto, ela vai padecer aqui na terra. E ela padece de todas as formas. De todas as formas. O que o nosso pastor sempre nos ensina, que nós somos o quê? Uma família. E o nosso pastor nos ensina isso frequentemente, que nós somos uma família. Que a minha peleja é a peleja do Diácono Chaga. A peleja do Diácono Chaga é a minha peleja. Ele nos ensina isso. Hoje o Diácono Edel, ele teve um problemazinho no carro dele aí. E eu fiquei aqui com ele. Apareceu um tarde para me mandar embora. Eu não fui, porque eu aprendi isso. Nós estamos juntos. Só depois de estar tudo ok que eu fui embora. Porque a família é isso. A família é um momento bom, é maravilhoso. Mas ela também tem que estar num momento ruim. Aí quando nós não entendemos isso, todo barco padece, todo barco pega vendaval. Não é só a proa do barco que vai pegar vendaval. Não é só a vela do barco que vai pegar vendaval. Não, é todo barco. Todo barco ele pode ir para o fundo, ele pode ir ao fundo, naufragar. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez o eu prevalece, ele fala, não, o problema é meu, eu resolvo. É o que eu sempre falo. Quando se constitui, quando se casa, não existe mais eu. É nós, é plural. É plural. É plural. E quando não é plural, vai padecer, vai sofrer. Falo com experiência própria. Vai sofrer, vai padecer. E não adianta, papai tem misericórdia, não. Porque ele fala, ele nos ensina. Ele fala. Só que a gente não quer ouvir, porque nós não queremos abnegar.
Nós não queremos ceder. Nós não queremos obedecer. Porque estar na vontade de Deus é obedecer. Estar na vontade de Deus é renunciar. E para essa carne pecaminosa, o qual está em mim, está em você, a pior coisa que tem é renunciar. Você pode estar no maior que é. Se você não tiver convicção, a pessoa falar, vamos uma churrascada, ele vai. Se não tiver convicção, vai. Se você não tiver convicção que você quer uma melhoria, que você quer algo para a sua vida, você vai ceder. Você vai ceder. Por quê? Porque a carne é você por aquilo. A carne, ela quer isso. A carne, ela quer isso. Entenda? Maria leva a necessidade a Jesus. E o engraçado é que Maria, quando ela leva a necessidade a Jesus, ela fala assim, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Quem tinha achado a dificuldade, quem tinha visto que o vinho tinha acabado, era Maria. Mas ela recorreu e quem podia resolver. E ela era tão convicta que ele podia resolver, como ele resolveu, que ela falou, fazei tudo o que ele vos disser. Aqueles que estavam ali, Jesus falou, eles fizeram e aconteceu. Aleluia. Por quê? Porque ouviram e obedeceram. É ouvir e obedecer. É difícil? É. Se fosse fácil para chegar no céu, o céu já estava cheio. É difícil mesmo. Mas o que eu acho mais legal é porque antes dessa palavra chegar ali, ela já foi chegar aqui, ela já amaciou. Aleluia. Ela vem que nem abacaxi, com casca e tudo, mas no final ela amacia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. A família saudável, ela sabe onde levar seus problemas aos pés de Cristo. Glória. Uma família saudável, ela sabe aonde levar seus problemas. Ela vai levar a Cristo. Ela não vai levar o homem, ela não vai levar a amiga, não vai levar amigo, não. Ela vai apresentar diante de Cristo. Porque o único que pode resolver é o meu e o seu problema em Cristo. Agora, é claro, quando tem uma igreja unida em oração, você vai apresentar a igreja, você vai pedir ajuda da igreja. Claro que existem coisas que nem todas as vezes a gente vai expor a situação, mas a gente vai falar, eu preciso de oração, me ajude em oração, a igreja vai me ajudar. A igreja verdadeiramente em Cristo, os remanescentes em Cristo Jesus, eles vão me ajudar, porque é a verdadeira família. Esta é a família. Nós sabemos que no dia de hoje, cada dia está mais difícil. Cada dia está mais propício à obra da carne. O reino parece que cada dia está ficando mais difícil para entrar no reino, para estar no centro da vontade de Deus. Porque infelizmente nos dias de hoje é o nada a ver. Tudo pode. Só que infelizmente isso ele tem chegado nas famílias e hoje em dia infelizmente está adentrando nas igrejas. Amém, Jesus. A solução vem quando todos estão dispostos a obedecer a sua voz. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus ele opera no todo. Deus ele não faz nada pela metade. Então, nós sabemos que se a minha esposa ela tem buscado, se a minha esposa ela tem que estar no centro da vontade de Deus, mas se eu não estou, enquanto eu não estiver, a bênção não vai chegar. Porque Deus ele não é injusto.
Ele não vai prover algo para quem não quer nada com Ele. Ele não vai prover algo para quem não quer nada com Ele. Por isso que é necessário que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Num só pensamento, num só propósito, num só desejo. Que é chegar a Deus. Glória a Deus. A glória de Jesus é manifesta no ambiente familiar. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram. O que eu acho engraçado, sabe o que é? Eu posso conjecturar e posso questionar assim. Jesus Cristo chega para eles e fala: e enche essa talha d'água aqui. Eles podiam ter pensado assim: mas o que está faltando é vinho, não é água, não, água tem muito. Mas a gente não vê questionamento. Eles somente obedecem. Aleluia. Automaticamente, quando ele obedece, eles estão falando que estão crendo. Porque quando eu estou obedecendo, quando eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou fazendo, quer dizer que eu estou crendo. Quer dizer que eu estou acreditando. Que nós possamos crer, que nós possamos ter fé. Que a nossa família é projeto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos ter convicção que Jesus Cristo é o convidado primordial na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos ter essa convicção e convidar para que Ele esteja conosco. Isso é primordial para mim e para a sua vida. Só que muitas das vezes nós queremos ser gratos, nós queremos buscar ao Senhor só quando nós estamos em crise, só quando nós estamos em dificuldade. Bom que muitas das vezes acerta o caminho a quem recorrer, e quando muito não acerta. Que Cristo Jesus continue abençoando as nossas vidas. Aleluia. Que essa palavra que Deus falou no coração, que nós possamos meditar nela, que possa ter efeito, essa palavra que é viva e eficaz, que possa ter efeito grandioso na minha e na sua vida. Aleluia. Perdão.